Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos à Universidade Católica Portuguesa. Em nome da Católica Lisbon, em particular da formação de executivo, da equipa da formação de executivos, queria dar-vos as boas-vindas a esta sessão. O meu nome é Andréia Hidalgo, eu sou a pessoa que acompanha o Programa de Regulamentação Geral de Proteção de Dados na equipa da formação de executivos, neste caso dos programas de inscrição aberta. Este programa em concreto é um programa que resulta de uma parceria da Católica Lisbon com a Faculdade de Direito da Universidade e, portanto, é um programa que é dirigido por três professores, o professor João Ribeiro da Costa, o professor Jorge Pereira da Silva e o professor João Traça, que irão então dinamizar esta sessão aqui ao longo de 45 minutos. Portanto, o objetivo desta sessão é dar-vos a conhecer um pouco melhor o Programa de Regulamentação Geral de Proteção de Dados, que é um programa que já vai iniciar agora no dia 21 de março a sua 9ª edição. E, portanto, contamos já com 8 edições, tendo sido a primeira realizada no ano 2017, e desde então temos vindo com muita regularidade a desenvolver várias edições que têm vindo a ser ajustadas ao longo do tempo, em função das necessidades que nos vão sendo reportadas e do feedback que vamos tendo. Felizmente tem sido um programa sempre com um feedback muito, muito positivo, mas ainda assim existe sempre aqui a necessidade de ir fazendo alguns ajustamentos ao longo do tempo e acreditamos que são esses ajustamentos precisamente que também têm garantido o sucesso destas edições. Não me vou alongar muito, até porque, como referi, o objetivo é que esta sessão tenha uma duração de 45 minutos. Na primeira parte da sessão, os diretores de programa irão fazer uma breve apresentação e existirá depois também um espaço para que todos os participantes possam colocar as questões que tiverem, as dúvidas que tiverem. Para esse efeito, nós temos aqui um espaço de Q&A, portanto, o que nós pedimos a todos os participantes é que essas questões sejam colocadas nesse espaço e, à medida que for sendo possível, os diretores de programa vão respondendo a todas as questões. Caso não seja possível responder a todas as questões, ou caso existam questões depois de caráter mais operacional, como calendários, valores, horários e tudo mais, dispõem dos meus contactos e posteriormente, através de um contacto telefónico ou de e-mail, eu estarei sempre disponível para esclarecer todas essas dúvidas, porque no fundo hoje aqui o grande objetivo é realmente falarmos do programa. Portanto, desejo uma ótima sessão a todos e, mais uma vez, em nome da Universidade Católica e das duas escolas que aqui a representam, agradecemos a vossa preferência e, sem mais demoras, passo então a palavra ao professor João Ribeiro da Costa. Boa tarde, Andréia. Muito obrigado pela apresentação. Boa tarde a cada um de vós que se juntaram a nós neste fim de tarde. Eu sou o primeiro a falar. O programa do RGPD começou para nós em 2017. Em 2017, como a Andréia disse, em 2017 era mais ou menos claro porque é que havia um programa de RGPD. O regulamento entrava em vigor no ano a seguir e havia uma necessidade óbvia a nível nacional de formação das pessoas e das organizações neste novo tema. De 2017 até agora vão 6 anos e 9 edições. Nos primeiros anos foi preciso fazer mais de uma edição por ano, depois basicamente passámos a ter uma por ano. E a primeira questão que se levanta é, mas 6, 7 anos depois da primeira edição, será que ainda faz sentido continuar a haver um programa da RGPD? E a resposta é que sim. O RGPD, de facto, é um regulamento que marca um ponto de viragem na União Europeia. É o primeiro grande regulamento da União Europeia na área digital. É um regulamento que acabou por ter um impacto brutal, mesmo a nível global. De uma primeira fase em que era ostracizado e era mal considerado, passou a ser a referência global em termos de direitos de privacidade
dos dados a nível global. Recriou ou trouxe para a ribalta direitos que já existiam, criou novos direitos. Eu depois peço ao Jorge, o nosso constitucionalista, para falar um bocadinho sobre este tema, mas, sobretudo, trouxe o tema da privacidade dos dados para o primeiro plano de discussão e tornou um problema, tornou-o num tema central, mesmo em termos de segurança da informação, proteção da informação, trouxe grandes alterações a nível de cultura das organizações. Criou uma nova profissão, o Data Protection Officer, e com essa nova profissão começaram a surgir novas questões e novos temas. E o desenvolvimento tecnológico, que continua a acelerar, basta ver agora, enfim, o último lançamento do ChatGPT, com tudo o que isso acarreta em termos de acesso à informação, e de maneira que todos os anos, com o avanço da tecnologia, o tema da privacidade dos dados volta a estar presente e é um tema permanentemente candente. O nosso programa tem três grandes linhas de ensino. A primeira, naturalmente, é a linha legal, e eu depois peço ao Jorge que aprofunde um bocadinho. A segunda é a linha das tecnologias de informação e da segurança da informação, e a terceira é a gestão. Ou seja, uma das coisas que se tornou patente é que é impossível as organizações cumprirem com aquilo que é determinado pelo RGPD se, do ponto de vista cultural e do ponto de vista organizacional, não houver profundas alterações. Então, no fundo, o valor da privacidade dos dados não se tornar um valor da organização e não se tornar um ponto central de referência. Onde é que esta terceira dimensão, que é a dimensão da gestão, como é que eu transformo uma organização, como é que eu consigo atualizar a cultura da organização para que o cumprimento do RGPD se torne alguma coisa que traz valor à organização, em vez de ser visto apenas como um custo para a organização. Estas três linhas de ensino, eu acrescentava uma característica que é muito única do nosso programa, que é a natureza aplicada. Desde o primeiro programa, o ser professor é uma lição de humildade. E chegar ao fim de uma sessão e chegar à conclusão que as pessoas retiveram, assim, numa aula muito bem sucedida, 10% do que nós dissemos, é um choque considerável com a realidade. E, de facto, as pessoas só aprendem quando fazem. E nós resolvemos pôr isso em prática no nosso programa do RGPD, e desde a primeira edição, que a coluna vertebral do programa é um projeto de RGPD que os alunos são convidados a fazer, não são obrigados, mas são convidados, e que fazem em grupo, criando experiências de colaboração e de parceria que ficam, e nós agora temos um histórico grande para mostrar, que ficam para além dos anos. Os grupos formam e a camaradagem, enfim, as relações de amizade e de confiança que são estabelecidas são verdadeiramente impressionantes. Estes projetos resolvem problemas concretos que os participantes nos trazem, de maneira que em cada edição nós fazemos um levantamento de problemas, projetos, temas que os participantes gostariam de aprofundar, e na última edição tivemos muito mais propostas do que aquelas que era possível realizar dentro do programa. Nós os três escolhemos aqueles que, do ponto de vista pedagógico, são mais adequados, e esses temas são tratados, enfim, não é da primeira aula, mas é da terceira aula até ao fim do programa, de maneira a criar um projeto que no final é apresentado. E um dos pontos marcantes para nós três é assistir a essas apresentações no final e ver realmente o empenho e entusiasmo e o ar de realização que as pessoas têm por ter conseguido ultrapassar essa grande barreira. Jorge, estava a assinar que sim. Não estava aqui a concordar, não é? Porque é muito gratificante de ver de ano para ano, não é? Que os trabalhos vão sempre melhorando e os casos interessantíssimos que se colocam.
Mas continua, João, não era para interromper de modo nenhum. Não, mas era para passar um bocadinho para a parte mais Muito bem. legal do programa. Muito bem. Obrigado, João. Aproveito também para cumprimentar todos. Enfim, eu não tencionava falar muito sobre conteúdos de direito, porque eu acho que, do modo geral, as pessoas já todas se aperceberam que, enfim, nas últimas 2 décadas nasceu um novo universo, não é? Um universo digital paralelo àquele universo que nós conhecemos, que a humanidade sempre conheceu, e que esse universo tem implicações e exigências de regulamentação enormes, nunca antes, enfim, nunca antes nos confrontámos com exigências de regulamentação tão fortes. E a União Europeia tem esse mérito de ter tomado a sério esse desafio e começou com o RGPD. O RGPD é, no fundo, o tiro de partida para um conjunto de novas regulamentações, algumas delas estão a sair agora, mas isto significa também que não podemos compreender verdadeiramente o que aí vem se não começarmos pelo RGPD, quer dizer, a economia digital é movida a dados e muitos desses dados são, evidentemente, dados pessoais. Não só, mas muitos deles são dados pessoais. Eu gostava de acrescentar uma coisa àquilo que o João disse, que sublinhou, e bem, a multidisciplinaridade, não é? A complementaridade entre o direito, a gestão e a tecnologia, para dizer que nós também temos no nosso corpo docente uma outra tripla diversidade, digamos assim. Temos, evidentemente, académicos, enfim, estamos numa universidade e, portanto, este é um curso de nível universitário, mas temos também práticos, e práticos quer do lado das empresas, quer do lado dos escritórios de advogados, e temos também o setor público e, em particular, os reguladores, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e o Centro Nacional de Cibersegurança, representados no corpo docente ao mais alto nível. E também por isso, de certa forma, somos 3 colaboradores, 3 coordenadores. O João Ribeiro da Costa, enfim, é da área de engenharia e eu sou da área do direito, e o João Listraça andou aqui, começou por se licenciar em direito, acabou por fazer o MBA em gestão e, portanto, faz a ponte entre nós os dois. De facto, se nós olharmos para aquilo que nos aguarda nos próximos anos ao nível de regulamentação da União Europeia, que de longe se vai sobrepor e já está a sobrepor a qualquer veleidade ao nível nacional de regulação destas áreas, nós precisamos de começar pelo princípio e começar justamente porque é que a proteção de dados é um direito fundamental. Ela é o primeiro passo daquilo que muitas vezes se chama o constitucionalismo digital, e a necessidade de todos nós, em todas as organizações em que estamos, quer estejamos num escritório de advogados, quer estejamos numa empresa, num banco, numa seguradora, enfim, em qualquer área de atuação, precisamos de fazer esta transição para a economia digital e perceber que a regulação que decorre da União Europeia é absolutamente decisiva na nossa vida, na nossa atividade profissional. Enfim, a experiência tem sido de facto fantástica, quer dizer, em relativamente poucos anos vamos para a 9ª edição e mantemos o contacto com os nossos alunos através de uma conferência anual para aquilo que nós chamamos, não é, à falta de melhor designação, a nossa comunidade RGPD. A deste ano é, aliás, no dia 27, às 15, e onde contamos também com oradores de excelência para dar continuidade a este trabalho, não é? A nossa ideia, portanto,
não é enfim, que os nossos alunos estejam connosco durante umas semanas e depois se vão embora. A ideia é que eles todos os anos continuem a encontrar-nos novamente para perceber quais é que são os novos desafios, o que é que surgiu de novo, o que é que em cada ano é necessário fazer para continuar a acompanhar este movimento imparável do digital. Obrigado, Jorge. E com isto passava ao João Luís Traça, não sei se ele quer complementar. Eu pedi ao João Luís Traça para falar um bocadinho desta conferência, que é uma coisa que nos diz imenso. Como o Jorge dizia, nós, a partir da quarta ou quinta edição, e à medida que íamos acumulando antigos alunos, percebemos que era fundamental manter a ligação e assumimos o compromisso de todos os anos fazer uma conferência em que os convidamos a voltar à escola, a reverem-se, a voltarem a estar presentes no mesmo sítio. Abrimos a conferência a todas as pessoas que se interessam pelo tema e cada ano a conferência trata de um aspecto do RGPD que é novo nesse ano. João, quer dizer qual é o... Sim, boa tarde a todos. Eu gostava de começar por falar na questão da conferência, ligando com aquilo que nós acreditamos que deve ser o nosso programa. Nós podemos ter chamado ao nosso programa de compliance da RGPD. E verdadeiramente não o chamamos porque consideramos que o RGPD está muito para além da mera questão de compliance. E relacionado com isso, obviamente, quando nós fazemos a nossa conferência, em que tentamos trazer alguns pontos para trazer um pouco mais de reflexão e discussão sobre os temas, tentamos ir para além de uma mera visão de compliance. E quando dizemos isto, dizemos que há 2 anos atrás, a conferência, nós trouxemos reguladores de diferentes setores para abordar a questão da privacidade. O ano passado trouxemos a questão da inteligência artificial, que era muitos... Enfim, eu estou muito contente porque nós hoje estamos a falar do ChatGPT, mas há um ano atrás nós já estávamos a discutir este assunto. Portanto, significa que nós conseguimos antes identificar o problema e atacá-lo e trazê-lo para a discussão. Aliás, está disponível online, eu recomendo vivamente a quem possa, quem tenha tempo, que assista a esta conferência, porque no final, enfim, à medida que foi online, à medida que se ia desligando, era só pessoas a agradecer e a darem-nos os parabéns pela iniciativa. Para este ano, continuamos novamente a acreditar que vai fazer uma conferência que daqui a um ano vai tornar a ser discutida, que é um tema que vai ser discutido. O que nós temos neste momento é uma conferência que vai falar sobre a privacidade e a sustentabilidade, ou a sustentabilidade corporativa, ou os ESGs, enfim, como preferirem, porque na prática isto significa que nós podemos olhar para o RGPD no início como uma questão de multas e de compliance, mas verdadeiramente o RGPD vai começar a entrar no DNA das organizações. E entrar no DNA das organizações significa que a privacidade vai entrar no propósito. Isto é, muitas organizações, aliás, enfim, eu já tive a oportunidade de falar com alguns dos oradores que me transmitiram em concreto alguns dos temas e dos exemplos que querem referir, e nós vamos ter a oportunidade de ver como, muitas vezes, a legislação permite o caminho A, B ou C, mas verdadeiramente é o propósito da organização que vai condicionar essa escolha. E, portanto, é interessante nós começarmos a perceber como, em última instância, a privacidade pode contribuir para a sustentabilidade do negócio e que verdadeiramente não há organizações com futuro sem uma política e uma visão de privacidade adequada. Mas, enfim, se não vos quer amassar, eu acho que isto é mais interessante convidar-vos todos a vir, já na próxima segunda-feira, às 3 da tarde, depois a André talvez possa compartilhar o link para as pessoas se inscreverem. Mas pronto, enfim, acho que é um ponto de partida. Agora também, João, acho que é a altura de fazermos a parte interativa, não é? Sim, o propósito fundamental desta sessão de informação é precisamente tirar dúvidas e esclarecer os participantes. De maneira que estamos aqui a aguardar as questões online.
Muito bem. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, professores. Conhecendo agora esta parte, já agora permitam-me uma primeira questão que surgiu. Qual é a dimensão periódica que tem que se dedicar ao programa fora das aulas? Ou seja, quantas horas de trabalho adicional, fora daquilo que está previsto em calendário, é que um participante pode perspectivar no mesmo? Desde já, obrigado. Quer dizer, é sempre recomendável que ao longo do programa, à medida que vão tendo os vários módulos, que as pessoas reflitam sobre aquilo que estão a ouvir. Em termos de projeto, o projeto começa a ser feito no fim do primeiro terço do programa e consome 2, 3 horas por semana. No final consumirá um bocadinho mais, né? É a reta final de preparação, mas os grupos que trabalham 2, 3 horas por semana no projeto chegam ao fim e não têm que fazer horas extra. Mas de qualquer forma, eu reforço a relevância do projeto. Por um lado, não é obrigatório, nós já tivemos pessoas que, por questões de disponibilidade, participaram no programa e não integraram nenhuma das equipas, mas, objetivamente, as pessoas aprendem quando são confrontados com a realização de casos concretos. E, do ponto de vista empresarial, é curioso porque nós, nas primeiras edições, tínhamos que preparar casos antes de começar cada edição, onde é que basicamente íamos bater à porta das organizações. Quando eu digo organizações, não são só empresas, já tivemos muitos casos com associações, tivemos casos com a administração pública, vários, mas basicamente íamos ter com as organizações que conhecemos e desafiávamos a candidatarem ou apresentarem um caso concreto para o programa da RGPD. A partir da quarta edição, os participantes começaram a perguntar, mas então não podemos trazer casos nossos? E a resposta é que sim, podemos trazer casos nossos, e aí há uma vantagem claríssima, que é o participante, para além de participar no programa e ter de chegar ao fim e ter o respectivo diploma, tem a oportunidade de resolver um problema concreto da organização e chegar ao fim com o problema resolvido, com a contribuição não só dos colegas, mas do corpo docente, porque basicamente nós os três funcionamos como coaches dos projetos, mas para cada especialidade os docentes estão sempre disponíveis para ajudarem e para darem o seu contributo, o que significa que são trabalhos que são feitos com a ajuda dos especialistas da área, não é? O que é uma vantagem considerável. Muito bem. Depois tenho aqui duas perguntas que são bastante semelhantes, portanto, passando uma só. O programa pode ser feito à distância, também tem aulas online. Já não sei se quer dar uma primeira opinião, depois nós podemos complementar a seguir. Jorge, eu estou a centralizar as respostas, mas estas que são mais organizativas, toma iniciativa. Nós, aliás, como os nossos colegas, por causa da pandemia, passámos todos os programas para online. Ainda durante a pandemia, mas é que estamos a falar de meados de 2020, retomámos o ensino em modo híbrido, o que significava que quem quisesse participar localmente podia participar localmente, mas quem quisesse participar remotamente, participava remotamente. Nesses 2 anos, 2020 e 2021, o que nós constatámos é que tínhamos tipicamente entre 1/3 e 2/3 das pessoas presenciais. Eu lembro perfeitamente das primeiras aulas presenciais ainda em 2020 e das pessoas terem cedo de voltar a estar sem ser em casa, e tínhamos 1/3 de pessoas em casa, entre 1/3 e metade das pessoas em casa. Durante o ano 22, nós decidimos que todos os programas da formação de executivos dariam oportunidade aos participantes de frequentar online. Agora, a experiência do programa online ou a experiência do programa na sala é muito diferente. E o que nós constatamos, estou-me a referir à edição do ano passado,
é que as pessoas tiram partido da possibilidade de frequentar online para lhes facilitar a vida. Não é que eu hoje estou no Porto numa reunião, não quero perder a aula, assisto à aula remotamente. Mas a vasta maioria das pessoas opta pela participação em sala, porque é muito diferente. E mais uma vez, um dos resultados, ou um dos ganhos destes programas de formação de executivos é o networking. E é absolutamente impressionante. Nós temos pessoas de um nível fantástico. Eu penso que na última edição, entre um terço e metade das pessoas eram DPOs. E este contacto entre as pessoas e partilha da experiência pessoal entre as pessoas é uma das riquezas enormes destes programas de formação de executivos. E online isso perde-se. João, qual é a sua experiência? Para mim, eu não sou bom exemplo. Eu sou 100% a favor do presencial, porque uma pessoa em casa, por muito que queira, tem sempre mais motivos para estar distraída do que numa sala de aula. E, portanto, acho que é mais interessante. E depois há uma segunda questão, que é, muitas vezes, 10 minutos depois da aula com um professor, acaba por ser altamente enriquecedor. Nós estamos na aula, enfim, muitas vezes temos alguma hesitação em fazer uma pergunta, e muitas vezes o que acontece é, no final, vamos ter com o professor, falamos 10 minutos e acaba por ser muito esclarecedor. E, portanto, eu acho que há muita vantagem no presencial. Agora, quem não quer o presencial, de facto, nós neste momento já, enfim, como é que eu vou dizer? Isto é um projeto não binário, não é? Hoje em dia está muito na moda para não binário. O programa está feito para servir a todos. Nuno, não sei se quer acrescentar alguma coisa do seu lado organizativo. Não, apenas reforçar que, numa componente meramente técnica, o programa prevê, de facto, esta possibilidade de live virtual, que, no nosso entender, deve ser recomendado como uso estritamente quando necessário. Portanto, ou por motivos clínicos ou por motivos de indisponibilidade profissional. Temos muitas pessoas que nos perguntam se é possível fazer um programa totalmente em remoto. Possível é, nós optamos por não o fazer, chamemos-lhe assim, a menos que haja, de facto, um motivo de força completamente justificada, porque os programas estão desenhados para serem presencial e, portanto, a experiência que estamos a passar é completamente diferente. Tendo dito isto, pode ser avaliado caso a caso, mas não recomendamos todo que assim seja e que sim que o Live Virtual seja visto como uma oportunidade adicional para quem não pode estar numa sessão ou noutra, mas, de facto, para beber ao máximo essa experiência que seja presencial. Aproveito então para passar aqui para uma próxima pergunta. Eu queria só dizer, enfim, chamar a atenção para um aspecto que eu acho que é importante. Este é um programa personalizado. Nós não estamos a falar de enfim, monólogos para conjuntos alargados de pessoas. E as salas estão dispostas em U, enfim, para que nós possamos estar junto dos alunos e conhecer os alunos pelo nome. Aliás, todos os alunos estão identificados pelo nome. E são, enfim, incentivados durante ou constantemente a participar e entrar em diálogo. E quando há pessoas que estão em casa, que estão fora, nós ficamos sempre com a sensação de que eles estão numa segunda linha, não é? E, portanto, estão sempre numa situação de desigualdade relativamente àqueles que estão em sala. E, portanto, também para nós, docentes, é um pouco penalizador saber que não podemos tratar todos os alunos da mesma maneira, porque evidentemente quem está fora tem sempre mais dificuldade em participar nesta dinâmica que se estabelece nas aulas. Obrigado. Próxima pergunta. É preciso ter conhecimentos aprofundados de RGPD para candidatar-me a esta formação? O objetivo do programa é formar as pessoas em RGPD, não é? E acontece uma coisa curiosíssima, que é nós basicamente temos 3 grandes tipos de participantes. Os que têm um background legal, sejam advogados ou juristas, os que têm um background tecnológico e as pessoas que vêm mais do lado da gestão. E o que significa que nós, módulo a módulo, nós chamamos módulos às várias disciplinas, nós temos que ter em consideração que podemos ter pessoas que podiam estar a dar aquela parte da matéria por nós,
mas no módulo a seguir essa pessoa percebe zero do que está a ser dito, não é? De maneira que uma das características do programa é precisamente esta flexibilidade de matéria e de apresentação para garantir que não deixamos ninguém para trás, não é? Por exemplo, do lado das pessoas de legal, as pessoas de direito, a vasta maioria, em termos de tecnologia, tem conhecimentos que para as pessoas de tecnologia são considerados rudimentares. Jorge, não estou a ofender, não ofender, mas o objetivo é clarificar que nós realmente temos que conseguir trazer todas as pessoas a um nível de proficiência nas várias matérias, independentemente do background que tenham e do conhecimento que tenham. Não? Sim. Efetivamente, nas primeiras edições, quase todos sabiam muito pouco, não é? Hoje em dia temos pessoas já com muita experiência, mas que ainda assim aproveitam bastante. Mas também temos quem quer começar a dar os primeiros passos, não é? E que aproveita justamente pelo facto de estar ao lado de alguém que já tem muita experiência e, portanto, além do diálogo na aula, há depois o diálogo nos intervalos e noutras circunstâncias e nos trabalhos. Portanto, os diferentes níveis de conhecimento dos alunos são também um fator que implica que o programa tenha que ser dinâmico e diverso e ter capacidade de adaptação às necessidades das diferentes pessoas inscritas. Eu estou a ver aqui uma pergunta em que refere o PARH. O que é o PARH? Certo, é um outro programa que está no nosso portfólio, o Programa Avançado de Recursos Humanos. Já agora aproveito então para dar sequência a essa questão. Portanto, temos aqui uma pergunta: qual o programa e o corpo docente, a duração, se tem ou não avaliação, em que formato e o valor. Apenas para deixar duas notas, nós depois poderemos dar esta informação em maior detalhe por endereço de e-mail, a todas as pessoas que nos contactaram. Muito resumidamente, em resposta a esta pergunta, o programa tem 66 horas que estão diluídas ao longo de sensivelmente 3 meses e meio. O programa tem, de facto, aqui uma duração que visa ser uma mais-valia, um programa transformacional e que não seja um one-shot onde se retirem só alguns dados. Portanto, esta duração está pensada para ter este impacto. E depois nós daremos os detalhes relativamente quer aos valores, quer a todas as questões associadas ao corpo docente, com base nessa página do programa em detalhe que vamos encaminhar à posterior. Aproveito para colocar também uma outra questão que surgiu. Primeiro, se o projeto a trabalhar pode ser um caso específico da minha empresa, e também para juntar aqui com uma outra pergunta também próxima desta. Gostaria de saber o que deverá ser o resultado do projeto final nos casos em que o tema seja proposto pelo corpo docente. João, quer responder? Sim, posso responder, Bernardo. O programa, o trabalho em si, eu acho que, João, creio que é importante dizer que não há avaliação na nota do trabalho, acho que isso é importante, ou seja, portanto, o trabalho consiste numa apresentação. E quando é feita a apresentação, obviamente, nós esperamos que seja resultado do empenho dos colaboradores, mas dos alunos. Mas o que é facto é que não há uma avaliação, não há uma nota, não há um trabalho bom versus um trabalho mau. E, portanto, tendo isto presente, a questão que se põe é, quando não há temas, programas ou projetos suficientes trazidos pelos alunos, o corpo docente tem um programa, tem umas soluções que não são soluções teóricas, ou seja, são desafios em outras empresas em que, mais uma vez, se vai trabalhar com realidade, não vai ser uma ficção a dizer vamos aqui entreter-nos, vamos brincar aos projetos de RGPD. Não. É sempre aquilo que os docentes conseguem arranjar, é sempre uma empresa em concreto que está disponível para se abrir ao grupo de alunos, com eles partilhar informação para permitir que os alunos possam apresentar o trabalho. Não creio que responda. Eu reforçava só com um ponto, é que eu não me lembro da última edição em que tivemos que nós avançar com um projeto. O que tem acontecido nas últimas 5 ou 6 edições é que temos sempre mais projetos dos alunos do que aquilo que é possível fazer dentro do programa. E no final, o que os alunos levam
é o problema resolvido. Tipicamente, como o João disse, consta de uma apresentação que é feita na última aula, mas para além disso, há muitos grupos, no ano passado isso aconteceu várias vezes, para além da apresentação, apresentam anexos documentais que resolvem por completo o problema, Maneco. Eu acho que há aqui uma satisfação muito grande ter um problema bem resolvido e levar esse problema bem resolvido com a sua participação. Muito bem. Aproveito só para reforçar uma outra pergunta que também está aqui. O programa tem avaliação individual? Se sim, qual o tipo de avaliação, exame, trabalho escrito ou apresentação oral final? Creio que esta questão também está esclarecida. Portanto, não há avaliação formal e individual nem examinação. É, acima de tudo, um projeto com uma aplicabilidade muito prática. E tendo a perfeita noção que este programa está desenhado para executivos que têm de conciliar uma experiência em sala com aquilo que já é uma atividade a 100% profissional que ocupa já o seu horário normal durante assim. O programa aborda apenas o RGPD ou inclui outra legislação avulsa em matéria de proteção de dados? O programa centra-se... Jorge, não, sim, centra-se no RGPD, quer dizer, o RGPD já é suficientemente complexo para nós nos estarmos a dispersar, enfim. Eu diria que a legislação nacional de aplicação do RGPD, sim, mas não incluímos aqui os novos diplomas da União Europeia que saíram recentemente, não é? Isso, enfim, tem que ser objeto de outro programa, quer dizer, só o RGPD dá para este programa e daria para muito mais, não é? Enfim, temos muitas sessões, digamos assim, relativas à aplicação do RGPD em diferentes áreas, na área laboral, na área sancionatória, a proteção de dados enquanto direito fundamental, questões relativas ao consentimento informado. Portanto, temos muitas sessões que andam em torno do regime, do articulado, digamos assim, do RGPD. Pontualmente podem ser introduzidas referências à legislação nacional de concretização ou a algumas interações com outra legislação europeia, mas há todo, como eu disse na minha intervenção inicial, há todo um conjunto de novos diplomas, novos regulamentos da União Europeia, alguns deles já publicados, outros em preparação, e relativamente a esses não há qualquer hipótese de os incluir, embora, enfim, suponha que na conferência de segunda-feira, pelo menos um dos oradores irá tentar fazer a ponte entre o RGPD e essa nova regulamentação que acabou de surgir, mas, enfim, não cabe neste programa que nós temos desenhado. João, quer falar dos Demétrios? Sim, já agora, enfim. Nós quando desenhámos o programa, desde o primeiro dia que, enfim, eu como andei em Direito, tenho sempre este problema de perceber, se calhar mais que as pessoas de gestão, que ela é um conjunto de opções. Isto é, nós temos medo da lei, mas duas leis não têm que ser exatamente iguais. Ou seja, tem ali um conjunto de opções que é feito pelos respectivos legisladores. E tradicionalmente as pessoas tinham tendência para olhar para o RGPD como algo que, enfim, tinham que aceitar e tinham que decorar de forma, enfim, pouco crítica. E, portanto, nós achámos que era importante que no final do programa as pessoas tivessem uma capacidade de crítica sobre aquilo que tinham estado a aprender e sobre o que é o RGPD. E, portanto, qual foi a solução que nós encontramos? Nós temos no programa, a última aula é dada por um professor, por um advogado americano, especialista em proteção de dados. E, portanto, o nosso chama Demétrios, não é? Sim, que se chama Demétrios Eleftherio. Enfim, ele trabalha com vários clientes, por exemplo, com a Nike. Okay? Só para terem uma ideia, foi alguém que já trabalhou na área de privacidade na American Express, na EMC, enfim, em várias organizações. E o nosso objetivo é trazer alguém que nos traz uma visão do que é a privacidade nos Estados Unidos. Porque só quando nós percebermos o modelo americano, nós vamos ter uma capacidade de olhar também criticamente para o RGPD. E isso, obviamente, só pode ser feito no final do programa. E isso, obviamente, é importante para, no final, nós conseguirmos, olhando criticamente para o RGPD, conseguir questioná-lo e, em última instância, tirar o melhor partido dele.
Nuno, temos mais questões? Estamos a aproximar das 17h45. Não temos mais questões, portanto eu diria apenas para terminarmos com um breve reforço para a conferência e deixarmos as últimas palavras para a direção do programa. Portanto, estejam à vontade e iremos cumprir conforme o horário previsto. Jorge. Aproveitando aqui a deixa do João Listraça e o facto de terminarmos com um professor americano a falar de privacidade nos Estados Unidos, eu diria que, enfim, é com certo orgulho que eu sou europeu e claramente europeu neste domínio, porque o mundo está neste momento dividido em 3 blocos. Um bloco em que os dados pessoais pertencem aos seus titulares, isto é, a nós, aos cidadãos. Um outro bloco, que é o bloco chinês, onde os dados pessoais pertencem ao Estado, e o bloco americano, onde os dados pessoais pertencem basicamente a quem os apanhar primeiro. O que significa, na maior parte dos casos, as grandes empresas multinacionais, os grandes gigantes da economia digital. E a verdade é que este esforço que a União Europeia tem feito, que começa justamente com a RGPD, tem produzido muitos frutos, tem suscitado a atenção de alguns Estados americanos, da Califórnia, por exemplo, mas tem também muita influência no Brasil e em outros mercados emergentes. E, portanto, este deixou de ser um problema especificamente europeu, e eu estou absolutamente convencido que este standard de proteção europeu se vai expandir para outros domínios, para outros mercados. Temos que, de facto, estar mente aberta e contactar com o máximo de informação possível sobre estas matérias, e por isso a conferência, eu vou presidir ao primeiro, enfim, vou estar na mesa do primeiro painel com 3 pessoas particularmente irrequietas e particularmente criativas, e portanto recomendo a todos que se inscrevam como aperitivo para este programa de proteção de dados. E muito obrigado por nos ouvirem e pela vossa presença. Até segunda-feira. Obrigado a todos. Resto boa tarde.